A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, para que ela venha nos edificar, nos solidificar, nos dar sabedoria, porque sem a sabedoria espiritual, sem a sabedoria da palavra, nós nos corrompemos. Hoje nós estaremos meditando em Romanos capítulo 2, versículo 23, que nos diz: Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus. Por que desobedece a sua lei? Muitos se diz cristãos. Muitos dizem que obedecem à lei de Deus, mas são uma vergonha para Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Os judeus eram o povo escolhido por Deus. Era o povo ao qual Jesus veio. Mas com a morte do Senhor na cruz, toda essa história que nós conhecemos, nos tornamos um só povo pela fé, pelo sangue de Cristo Jesus. Mas esse povo que se diz cristão, esse povo que diz ser seguidor de Cristo, que crê nele, que está salvo em Cristo Jesus, eles não dão bons exemplos. Eles não dão exemplos de cristãos sobre essa terra. Então, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, chamados de ímpios, a qual não pertence à religião do cristianismo, são chamados de ímpios, né? Eles falam mal de Deus por causa dos crentes. Aquelas pessoas que não são crentes falam mal de Deus por causa daqueles que são crentes. Existe crente sem limite, crente sem caráter, crente sem discernimento, crente sem autoridade espiritual, crente que não apresenta Cristo em suas vidas, crentes que não vivem como crentes deveriam viver. Crentes que aceitaram a Jesus, mas não tiveram uma novidade de vida em espírito e em verdade. Quando nós nos tornamos cristãos, nós somos batizados, nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Mas muitos crentes, eles distorcem isso. Eles vivem no mundo querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Eles querem colocar o mundo, as coisas mundanas dentro da igreja. Eu vou me fazer igual ao mundo para ganhar o mundo. Ou seja, eu vou me fazer de louco para ganhar o louco. Sendo que quando a palavra nos diz que nós não temos que se misturar com as coisas do mundo. Só a palavra, ela é o suficiente para trazer aqueles que estão lá fora. Só a palavra, ela é o suficiente para tocar no coração do pecador e convertê-lo. Mas os crentes, eles querem inovar, né? Eles querem se sobressair com coisas mundanas dentro da igreja. Eu vou fazer tal coisa para atrair os jovens. Eu vou ser assim que é para atrair os jovens. Eu vou agir loucamente para atrair os loucos para dentro da casa do Senhor. Não é desta maneira que funciona. A palavra, e só a palavra, ela basta. Quantos pregadores hoje em dia não estão com medo de falar da palavra do Senhor? Porque vai machucar, vai magoar, e o irmão vai machucar. Se eu falar dessa maneira, o irmão vai se machucar, não vem mais na igreja. Queridos, ele não vai na igreja se ele não foi tocado pelo Espírito Santo. Não é a tua diminuição das Escrituras na vida dele que vai trazer algum fruto. A palavra ela tem que ser pregada, a palavra ela tem que ser dita, a raiz. A Bíblia, ela não mudou. As características de Cristo não mudou. Os conceitos de Cristo não mudou. O nosso relacionamento com Cristo é que mudou. Eu estava vendo um vídeo do YouTube que uma satanista, ela critica a juventude cristã de dança funk. Mas nós não precisamos nem procurar esses vídeos, né?
E em volta de nós mesmos, ali no nosso ambiente, na nossa igreja, sempre próximo de nós, ao alcance dos nossos olhos, nós vemos hoje jovens que não têm a menor estrutura de jovens. Jovens que não sabem o que é ser cristãos, porque o pastor fica com receio de chegar neles e falar: não é dessa maneira que você se comporta. Tal lugar não é lugar para você frequentar. Tal roupa não é a roupa que você deva usar. E a igreja está se corrompendo, está se transformando num oba-oba. A palavra do Senhor, ela não está mais tendo resultado dentro das igrejas, porque ela está sendo diminuída. Mas eu não vou falar tal palavra porque vai magoar fulano. Eu não vou falar desta maneira porque vai magoar. Não, meu amado, pregue a palavra. Porque se a palavra está falando que ela é que liberta, ela é que transforma, ela é que conduz. Então, se eu diminuir a palavra do Senhor, eu estou tendo um trabalho em vão. O que adianta a gente sair do nosso comodismo, da nossa vida, chegar em frente a um púlpito, ou então aqui numa live, fazer um vídeo para trazer as pessoas a Cristo, diminuindo o seu pecado? Nós temos que... A Bíblia existe para confrontar-nos com o nosso pecado. Porque quando nós sabemos do nosso pecado, nós podemos nos arrepender. A Bíblia está para nos trazer arrependimento. Ela na Bíblia não é para nos magoar, não é para nos coagir. Ao contrário, ela é para nos coagir a mudança de vida, a renovo espiritual. A Bíblia ela vem nos trazer o avivamento espiritual. Ela é o caminho para a nossa salvação. Então, se você não prega a Bíblia como ela tem que ser pregada, a igreja se corrompe. Quantas igrejas estão corrompidas sobre essa terra? No Brasil existe mais de 65 milhões de pessoas que se diz cristãos. Se nós pararmos para meditarmos, se nós saíssemos na rua e todos os cristãos que se diz cristãos fossem cristãos de verdade, como estaria esse Brasil? Como estaria esse mundo? Se nós fôssemos cristãos, se nós dessemos testemunhos de cristãos verdadeiros. Como estaria esse Brasil se nós saíssemos na rua e todos fossem os mais de 65 milhões de brasileiros denominados cristãos fossem cristãos raízes verdadeiras? O mundo estaria bem diferente. O mundo está tão corrompido, as igrejas estão tão corrompidas, porque ninguém pega mais a palavra do Senhor. Tem medo, tem receio. Meus amados, vamos nos policiar. Quantos cristãos sobre essa terra não conhecem a Deus? Como que você pode ser cristão se você não lê a Bíblia? Como você pode ser cristão se você não faz um estudo bíblico? Como você pode ser cristão se você não busca o espiritual? Você vive na sua carne. O que é buscar o espiritual? É orar constantemente, orar todos os dias, orar incessantemente. Você está lavando uma louça, você está indo para o seu trabalho, você está num momento de sossego ali, você está meditando no Senhor. Você está falando com Ele. Isso é ser cristão, isso é buscar o espiritual. Quantas pessoas não sentam no banco da igreja e passam anos dizendo que é cristão, estão sentados no banco da igreja e não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter. Vive lamentando os seus problemas, dizendo que aquela prova não passa. Vive sempre e constantemente numa prova que não tem fim. Porque não é um verdadeiro cristão. Está ali no banco da igreja, senta-se, vai no culto, vai nas pregações geral, tá sempre ali, tá fazendo parte daquele ministério, mas não faz parte com Cristo. Para você fazer parte com Cristo, você tem que conhecer a Cristo Jesus. Se você conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus, as heresias dentro da casa do Senhor acabam. Você tem que conhecer a Cristo para saber se aquilo que está sendo pregado é verdadeiramente vindo de Cristo Jesus. Meus amados, Satanás não tem o poder para criar nada. Mas ele tem o poder para manipular a criação do Senhor Jesus. Ele tem poder para investir na criação do nosso Senhor Jesus. Ele tem poder para manipular, para modificar. Quem cria é Deus, mas Satanás tem o poder para modificar.
Ele não tem poder para criar nada, mas ele modifica. E sabe o que ele modifica? As nossas mentes, o nosso caráter. E ele tem o poder para isso. E se nós não tivermos o conhecimento espiritual de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, nós somos moldados, nós somos deslacerados e nós somos levados ao inferno por falta de conhecimento. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade nos libertará. Se nós não conhecemos a verdade, como é que nós vamos ser libertos? Esses dias eu parei para ver uns vídeos, fazer uns estudos de alguns vídeos no YouTube. Começa às vezes uma pregação tão maravilhosa, você olha e fala assim: nossa, que pregação, né? Boa! Pregador prega bem, né? Um grande instrumento, né? Nas mãos do Senhor. Mas de repente vem alguma coisa ali, uma palavrinha que não bate com o que está escrito na Bíblia. A gente se corrompe por pequenos detalhes. Satanás usa a Bíblia para nos corromper. Satanás usa a palavra do Senhor para nos fazer pecar. Satanás usa a palavra do Senhor para nos levar para o inferno. Então, se nós não tivermos conhecimento verdadeiro da palavra, nós estamos saindo do caminho correto, achando que nós estamos no caminho correto. Meus amados, Satanás ele não cria, mas ele modifica. E ele modifica em cima daquilo que Deus cria. Ele nos transforma, ele nos corrompe usando a palavra de Deus. Se nós não tivermos claro conhecimento das Escrituras, nós nos deixamos nos corromper. Isso é muito sério. Aqueles que não são cristãos estão falando dos crentes. Outras religiões, como o satanismo, está criticando as igrejas, está criticando os jovens, porque dançam funk dizendo que era para Deus, que coloca melodias com palavras de gratidão a Deus, de louvores a Deus. Não existe isso. Um semáforo, vamos dar um exemplo aqui rapidinho do semáforo. Ele está ali. Quando nós vamos com o nosso veículo, nós olhamos para ele por quê? Porque ele nos diz alguma coisa. Nós temos que prestar atenção nele porque ele está falando conosco. E se nós não prestarmos atenção nele, nós podemos sofrer graves consequências. Então nós temos que olhar aquele semáforo. Tá no verde? Permitido passar. O laranja? Cuidado! Cuidado! Presta atenção. O vermelho? Proibido. Não ultrapasse, porque vai sofrer grandes consequências. Do mesmo jeito é a palavra do Senhor na nossa vida. Ela é bússola, ela é um aviso. E nós temos que dar ouvidos a ela, porque senão nós vamos sofrer grandes consequências. Mas nós temos que saber fazer a leitura dela. Como que nós vamos parar no semáforo se nós nunca ouvimos falar dele, nós não temos conhecimento dele? Para nós termos o conhecimento dele, nós temos que ter aprendemos desde pequenininho, que aquilo ali, o que é, o que significa, nossos pais nos ensinam. Mas se nós moramos numa zona rural, que nunca existiu aquilo, como nós poderemos saber para que ele serve? Meu querido, se você não estuda a Bíblia, como é que você vai conhecer Deus? Se você não faz um estudo da Bíblia, como é que você vai ter conhecimento do Deus que você diz servir? A maioria dos cristãos nunca foram cristãos na vida. Eles só procuraram uma religião na qual eles para eles ter como status, né? Uma denominação para ter, eu faço parte da tal denominação, eu sou cristão. Eles querem ter uma religião, mas eles não servem essa religião. Vamos mudar, meu amado. Vamos buscar a Deus enquanto há tempo. Busque estudar a palavra do Senhor. Busque crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não seja enganado por Satanás. Porque ele usa a palavra para nos enganar, nos corromper e nos levar para o inferno. Que a graça, que a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu amado. A paz do Senhor Jesus. Amém.